Olá, gente, mais uma vez Márcio do canal Deixa eu Falar, e hoje eu vou mostrar para vocês como fazer o currículo Europass. É um documento super importante aqui para Portugal porque cria um padrão, tá bom? Tem muitas empresas que, se por acaso você fizer diferente, elas simplesmente na hora da triagem vão passar em branco, vão jogar seu currículo para o lado e acabou. Aqui em Portugal tem um padrão. Há pessoas que têm um currículo normal do Brasil e entregam por aí, mas a possibilidade de poder conseguir emprego reduz, tá bom? Tem pessoas que conseguiram emprego aqui tranquilamente sem ser pelo Europass, mas a possibilidade de você conseguir emprego aqui em Portugal reduz. Então fica comigo nesse vídeo que eu vou mostrar como você faz o seu currículo Europass. Então vamos lá, gente. A primeira coisa que precisa ser feito é escrever no Google aí, Europass. Você entra nesse link onde tem essa bandeirinha, Europass. Você espera esse site carregar porque ele às vezes tem uns bugzinhos. E se por acaso, uma dica que eu vou dar para vocês, se por acaso não funcionar o seu login, você vai fazer um cadastro e não funcionar seu login, use outro navegador, porque geralmente ele tem um bug de algum ou outro navegador. Tá? Eu estou usando o Firefox sem problema algum aqui. Eu vou iniciar a sessão. No caso, já tenho uma conta aqui, tá? E eu só vou colocar minha senha. Eu já tenho um currículo gravado aqui, mas eu vou mostrar para vocês como se estivesse fazendo um novo currículo, tá bom? Antes de criar um currículo aqui, eu vou falar algumas coisas sobre currículo, a importância de cada item dele para você ficar um produto atrativo para a empresa. Eu tenho o meu currículo Europass que eu baixei aqui como modelo e algumas coisas eu vou já falando enquanto eu vou mexendo no Europass. Então, a primeira coisa que eu venho, como no seu caso você não vai ter um currículo feito, você vai em Create. Para ficar logo mais fácil, a gente clica aqui em cima e coloca em português, tá bom? Coloca em Criar Novo CV. E aqui, gente, começa pela foto. A foto é bem importante. Tire uma foto do seu rosto que dê para ver realmente quem você é. Tá? Não tire uma foto à noite, nada de festa. Pode ser sorrindo, pode ser uma roupa tranquila, tá bom? Nada muito decotado para as mulheres aí, mas também pode ser uma roupa bem leve, sem problema nenhum, tá? No caso, eu deixei uma foto minha aqui, só de modelo, uma foto bem tosca, e eu pego e eu vou carregar essa foto e centralizo ela. Essa minha foto aqui, ela já não tá muito legal, tô muito sério, tô muito descabelado e tal, mas o que você tem que fazer é tirar uma foto bonita, uma pessoa sorridente ou não, mas tira uma foto bem interessante. Feito isso, tem a informação aqui de sobre mim. Essa informação, gente, é como se fosse o resumo inteiro do seu currículo. Então preste atenção nos detalhes da sua vida profissional. Não é colocar sobre mim, eu sou uma pessoa simpática, legal, adoro lidar com pessoas, tenho paciência. Nada disso é importante. Eu já participei, eu já fui, trabalhei já com recrutamento e seleção, e quando a gente pegava um currículo desse, ficava até ruim, a gente geralmente colocava esse currículo para o lado. Porque, às vezes, no recrutamento e seleção tem uma pilha de currículo e você tem 2, 3 dias para mandar pelo menos umas 15, 20 pessoas para uma empresa, e é pouco tempo para ficar lendo livros e livros de coisas desinteressantes. Então, sobre mim, é super importante você colocar a sua vida profissional aqui resumida. E nessa parte do meu currículo, eu coloquei algumas informações cruciais. Notem que no meu currículo eu já coloquei sobre mim, visto de procura de trabalho com NIS e NIF. E eu coloquei aqui, entrevista de autorização de residência agendada para a AIMA, que já aconteceu. Deu tudo certo por enquanto, não recebi minha residência, mas até agora deu tudo certo. E olhem, notem como eu coloquei aqui um requisito que é super importante: viatura própria. Viatura própria aqui em Portugal é requisito para você ser contratado ou não nas empresas aqui em Portugal. Mas eu conheço, tem várias pessoas que trabalham aqui em Portugal e que não tem viatura própria, que é o carro. Sim, claro que tem. Só que a viatura própria te abre um leque muito maior de oportunidades muito melhores e também vai facilitar a sua vida.
não tem condições de comprar carro, quando chega, passa um tempinho, você vai ter que o carro aqui é muito barato, tá bom? Essas primeiras informações aqui, que estão também em negrito, são até mais importantes do que as outras que estão aqui embaixo. Eles querem saber se uma pessoa é capacitada para poder trabalhar em Portugal. Então notem, gente, que aqui eu tentei resumir tudo que eu fiz na minha vida. Com mais de 10 anos de experiência na área administrativa, disposto, só que olha uma vírgula muito importante aqui, ó. Trabalhando na área administrativa, só que está disposto a ser pedreiro, está disposto a trabalhar aqui na área de produção, por isso que eu coloquei a vírgula, disposto a trabalhar, em negrito, em qualquer área de subordinação, aí eu coloquei mais específico, como produção, forte capacidade de organização, ou seja, eu sou uma pessoa centrada. Não se preocupe se você não tiver nível superior, coloque 12º ano se você tiver, tá bom? Só que notem, o 12º ano não é simplesmente você chegar aqui com seu diploma, tá? Você vai ter que fazer a validação do seu 12º ano para aquele papelzinho que eu já mostrei para vocês no vídeo anterior. Conhecimentos. Tem algum conhecimento informático? Sabe mexer em Word, Excel mais ou menos aí? Coloque também essa informação. Conhecimento em informática, tal, hardware, se tem ou não, software, ou seja, ferramentas de marketing, muito novo, CapCut, Canva, editores de imagem, consegue mexer um pouco no Office. O inglês, gente, A2, quando estiver fazendo esse currículo, dá uma pesquisada, tá bom? No que é o A2. Nível de inglês A1, A2, A3, e vai estar lá a informação, você coloca A1, A2 aí, tá? E a minha experiência aqui eu coloquei bem resumida. Experiência de controle de estoques, fluxo de caixa, documento de exportação como invoice, câmbio, e-mail, checklist, folha de pagamento, tal. Trabalhei com tudo isso daí. Coloque tudo que você trabalhou resumidamente. Poxa, mas eu não tenho tudo isso. Coloque o máximo que você puder. Se eu tiver, por exemplo, um currículo aí no Brasil já feito, eu só pego e eu copio essas informações, copio e colo para cá, tá bom? Aqui neste item, o único documento que a gente tem em Portugal é o passaporte. Então você coloca o passaporte. Você ainda não tem, assim como eu, autorização de residência. Então se não tem, coloque passaporte. O número do seu passaporte alfanumérico, tá bom? Aquele númerozinho que tem lá no seu passaporte. Então, nesse item, ele é um item novo. Ele está perguntando se tem autorização de trabalho. Se você tiver na dúvida, você vai aqui em cima e veja o que ele está perguntando. Preencha aqui as suas autorizações de trabalho, se necessário. Geralmente a gente não tem, então deixa aí sem a seleção, tá bom? Data de nascimento. Coloque aqui sua data de nascimento, normal, tá bom de preencher. A cidade de nascimento, onde você nasceu, qual país, qual o seu sexo, tá bom? Nacionalidade, geralmente vai ser brasileira. O contato de e-mail é super importante. Coloque seu e-mail válido, um e-mail que você puder, se você puder ficar com esse e-mail aberto no seu telefone celular, maravilhoso, porque você responde mais rápido. O seu número de telemóvel, você coloca aqui telemóvel. Você não vai ter telefone residencial e eu nem sei se é hoje importante ter isso. Você vai selecionar aqui Portugal, tá? E o seu telefone que você vai ter aqui em Portugal. Rede social, se tiver, só coloque a rede social se realmente for interessante para emprego. Se você tiver uma rede social do Facebook que você bota foto na praia, foto de festa, foto bebendo, esquece, porque se alguém for pesquisar e ver, você fala uma coisa e a gente vê na rede social que você é outra, fica terrível, né, gente? Então, coloque rede social só se for realmente interessante. Aqui coloque no máximo um LinkedIn, se você tiver um LinkedIn. Para quem não conhece, o LinkedIn é uma rede social voltada para trabalho, tá? Eu criei essa rede também. É bom criar um LinkedIn também. Eu posso até, se vocês quiserem, deixarem aí no canal falando, olha, faz um vídeo sobre LinkedIn. Eu faço um vídeo, tá? É trabalhoso, mas eu faço. É uma rede social que por lá também você consegue pesquisar trabalho e consegue ver o que os recrutadores estão colocando de trabalho para a região que você mora, tá bom? Você faz uma configuração e fica lá disponível. Olha só, serviço de mensagem instantânea. É muito comum aqui em Portugal as pessoas utilizarem mensagem de texto. Elas estão entrando em contato com você, sim, pelo WhatsApp, tá bom? Então coloque seu número aqui de WhatsApp de mensagem. Sítio da web, só se você tiver aí uma carreira, vamos supor um fotógrafo,
uma carreira de fotógrafo, eu tenho esse sítio, que é um site, e mostra as fotos que eu já fiz lá, coisa parecida, tá bom? E no seu endereço, vem para a parte de casa, tá bom? Onde você está morando, o endereço todo completo, com o código postal, a cidade, o país que você está vai ser Portugal, tá bom? No caso, você já está em Portugal, não vai botar o do Brasil, porque não vai ser interessante. Vai em guardar. Daí aqui vai ficar uma foto minha, eu coloquei qualquer informação aleatória, tá? Só para ir fazendo currículo. E já tenho aqui algumas situações falando sobre mim, um e-mail. E eu adiciono nova seção. O que eu vou adicionar aqui? Experiência profissional, formação, depende de como você quer começar. Se você tiver um currículo já feito, fica muito mais fácil de você fazer, porque você vai pegar esse currículo, vai copiar e colar aqui. Então eu coloco pelas experiências profissionais, que ele vai me abrir uma seção e assim por diante. Por exemplo, no meu currículo, a minha experiência profissional foi operador de produção na Sonai. Aí eu pego, se eu tiver já um currículo pronto aí do Brasil, coloco. Ele te dá algumas opções aqui também, tá bom? A entidade empregadora é a empresa que te contratou, é a cidade, Porto, país, Portugal. Se você já estiver aqui em Portugal, ou então se você está no Brasil, não tem problema colocar as informações do Brasil. Coloque aí o dia que você começou, o mês, o ano, até o dia que você terminou. Se não souber um dia, coloque o dia próximo e mês próximo, sem problema nenhum. Aqui você coloca a informação se está em curso. O que é estar em curso? Ainda estou trabalhando ou não nesta empresa. As principais informações aqui que você vai colocar. Lembrando que aqui eu posso editar, tá? Eu posso editar de qualquer jeito aqui o meu texto para ficar do modelo que eu quero. Mas notem que ele já dá um exemplo aqui de como você montar. Tem um tracinho aqui e algumas informações. Só que sempre no final tem aqui pelo menos as horas trabalhadas semana. Sempre tente fazer isso no seu currículo. No meu caso aqui, função de armazém é arrumar mercadorias, matéria-prima, organizar o inventário, reportar problemas com a linha de produção aos supervisores, uso do sistema Talkman, que é um aparelhinho que a gente usava. Tente lembrar de todas as informações do seu antigo emprego. Coloque lá quantas horas você trabalhava naquela empresa. É super importante. Então, cada vez que eu guardar essa informação, ele vai criar essa tela aqui para mim de experiência profissional. Sonai, aonde trabalhou, de que tempo a que tempo eu fiquei nessa empresa, aqui no caso foi no Brasil, que eu tive um restaurante no Brasil, o que eu fazia, fui professor universitário durante um tempo. Então ele vai criar essas informações aqui para você. Então vamos lá, gente. Após ter feito a experiência profissional toda, de todos os seus campos necessários, de tudo que você fez na vida, você vem em adicionar a nova seção. Escolhe a opção Educação e Formação e dá Adicionar Seção. Aqui você coloca que título de formação você tem. No caso, se for segundo grau no Brasil, é 12º ano aqui em Portugal. A organização, você coloca, coloque o nome da escola completa, tá bom? Se tiver sítio, no caso sítio da web, se tiver site, coloque, senão também não faz tanta diferença. Esse nível no que é um nível de formação que é um padrão. Você fazendo uma rápida pesquisa no Google, você vai conseguir a informação. Cursos de nível 5, grau de qualificação ao nível do ensino pós-secundário, ou seja, você fez o 12º ano aí e você fez um curso técnico algo do nível, tá? Digamos que você fez um secretariado, coisa parecida, depois que se formou. Então, esse é o nível 5, tá? Curso de nível 6, grau de qualificação ao nível de licenciatura. A licenciatura é graduação, ou seja, faculdade no Brasil. Então, se você tem uma faculdade no Brasil, coloque esse nível aí, sem problema nenhum. Curso de nível 7, a graduação de qualificação ao nível de mestrado. Você pode colocar esse nível 7 se você tiver uma pós-graduação também, tá? Nível 8, graduação de qualificação ao nível de doutoramento, ou seja, é uma pessoa que já tem doutorado
Pós-doutorado já é esse nível para cima. Então você vem lá no Europass e coloca, se você tiver aí 5, tá bom? No caso, você se formou no 12º ano, você já pode colocar o nível 5 aqui, sem problema nenhum. Aqui você coloca a cidade que você fez, no caso Manaus, né? Selecione o país, Brasil, coloque a data que você começou, a data que você terminou, sem problema nenhum, tá? Se por acaso não lembrar exatamente do dia, e coloca se está em curso ou não. Geralmente, se você tivesse formado já no Brasil, você não vai estar em curso, então deixa essa opção aqui. Se você quiser adicionar mais informações, ele é uma área específica. Tem alguns cursos de 2º grau no Brasil que já são técnicos, né? Você se forma em alguma outra coisa além do 2º grau. Então coloque essa informação se precisar, tá? Feito isso, gente, eu já tenho umas informações iniciais falando sobre mim, os meus dados pessoais com documentação lá logo de cara, tá bom? Eu já vou ter aqui também as minhas experiências profissionais, minha formação de 12º ano aí, ou qualquer outro curso que eu tenha feito, e eu vou adicionar a nova seção. Eu coloco aqui competências linguísticas, por exemplo, se você tiver um inglês básico aí, coisa parecida, ou espanhol, você coloca aqui, ó. No caso ele está perguntando sua língua materna primeiro, você coloca português, tá? E a outra língua que você entende, que é português, ok? E você coloca aí se tiver inglês, espanhol, tá bom? Básico, secundário. No Brasil, geralmente a gente coloca básico, secundário. Aqui é por letra, tá? Então coloque aqui A1, A2, B1. Ó, A1, utilizador básico, aquela pessoa que consegue ver algumas coisas, consegue entender algumas coisas. Sou capaz de reconhecer palavras e expressões simples de uso corrente, relativas a mim próprio. Nível A2, utilizador básico também. Sou capaz de compreender expressões de vocábulos de uso mais frequentes, relacionados com aspectos de interesse pessoal, como por exemplo família, compras, trabalho, ou seja, aquela pessoa que sabe falar mais ou menos, vai se virando ali e vai conseguindo ter uma relação com as outras pessoas, mas falando o mínimo possível, tá? O B1, utilizador independente. Sou capaz de compreender pontos essenciais de uma sequência de fala. É aquela pessoa que consegue já conversar, mas tem horas que ela vai conseguir apenas assimilar e não ter uma conversa mais prolongada, mas ela consegue bater um papo, pedir uma água, falar que está indo ali na esquina, que vai comprar alguma coisa, que tem um documento para resolver. Essa pessoa já consegue se comunicar, mas tem horas que ela vai dar uma travada e não vai nem saber o que está acontecendo. A leitura também é a mesma coisa, tá bom? A fala também é a mesma coisa. Se você tiver uma fala melhor do que a leitura, você vai colocando o seu nível aí, oral, e pergunta aqui no final se você tem a capacidade de escrever, tá? Notem que cada vez que eu guardo, ele cria uma espécie de telas para mim. Então, se eu quiser colocar mais experiências profissionais, eu vou colocar uma aqui só para dar de exemplo. Eu venho aqui no quadro de experiências profissionais e coloco aqui, adiciono mais uma experiência. Eu vou colocar aqui a entidade empregadora, o nome da empresa que você trabalhou, e mais uma vez eu coloco as informações aqui sempre com as horas, tá bom? E assim eu já tenho algumas experiências profissionais. Vá colocando as informações e depois você ajusta do jeito que você quer. Então aqui, olha, operador de produção Sonai, foi o primeiro que eu coloquei, mas digamos que esse não seja o primeiro, a última experiência que eu tive. Eu pego essa daqui que eu acabei de colocar e arrasto para cá para cima e simplesmente ele ajeita, tá bom? E quando você for preenchendo todos os quadrozinhos aqui de experiência profissional, de formação educacional, linguística, se tiver, e outras atividades que você fez extracurricular, que é fora de trabalho, que é fora de currículo, digamos que você ajudava uma casa, uma entidade, coisa parecida, também você coloca essas informações aqui, você vai ter terminado o seu currículo Europass. Feito tudo isso, você vem em seguinte e ele vai gerar um modelo para você aqui. No caso, eu fiz um modelo só de apresentação, ele ficou um currículo muito pequenininho, era para ter minha foto aqui, mas eu não coloquei. Digamos que eu esqueci de alterar alguma coisa, eu posso voltar e aqui eu vou colocar aquela foto tosca minha de novo. Não coloque uma foto assim, coloque uma fotinho mais arrumada, tá bom? Só para ver como é que vai ficar
esse currículo. Pronto. Aí eu dou o seguinte e escolho qual é o modelo que eu quero utilizar. Tá? Ele já me deu um modelo aqui que já está todo bem separado. Notem que essas informações pessoais estão aqui em cima. Falando sobre você, é o primeiro que vem logo aqui. A pessoa vai olhar esse quadro aqui e vai perceber logo. E vem a sua experiência profissional e a sua formação. E eu posso escolher aqui, por exemplo, eu vou colocar este modelo. Digamos que eu tenho gostado mais desse modelo. E eu posso colocar a cor que ele fica, que ele vai ficar aqui o currículo. Tá bom? Fica um currículo bonito. Se é grande, que você quer que fique. Se é pequeno, tá bom? Fica bem discreto algumas informações mais lá para baixo. E assim por diante. Aí eu dou o seguinte. E ele já vai me dar num formato de PDF, tá? Você coloca aqui o nome, por exemplo, currículo teste, ok? Coloca descarregar e esse currículo vai exatamente para o seu computador. Olha só como é que ficou bonitinho. Então é por isso que esse currículo ele é muito importante, ele é muito usual. Imagina que você trabalha com isso todo dia, já sabe aonde olhar esse currículo e pegar essas informações. Por isso, gente, quando chegar em Portugal, não faça outro modelo de currículo lá no seu Europass, tá bom? Esse daqui é o mais indicado. E a dica é essa, gente. Se puder, traga um computador, traga um notebook, lógico, um notebook bem velhinho, mas que funcione na internet, que você consiga abrir o Word e que consiga fazer algumas documentações. Vai ser muito útil para entrar em sites das finanças futuramente, para você mexer no seu currículo, para você fazer algumas documentações que no celular fica muito difícil de fazer. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. E não esqueça de dar aquele like, seguir a gente no canal, compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. E muito obrigado por assistir até o final. E eu espero que tenha gostado e ajudado. E se por acaso ficou alguma dúvida, algum vídeo também que queiram que eu faça, eu possa fazer também, deixa aí nos comentários que eu leio todos. Eu tento ler sempre todos os comentários e responder o quanto antes, tá bom? Então, gente, até mais. Tchau, tchau. Esses dois são um casal perfeito. Isso é tudo bem, pessoal.